Torcedores brasileiros já estão na expectativa para a estreia da seleção brasileira amanhã na Copa do Mundo do Catar. O jogo começa às 4 da tarde, mas será que as empresas são obrigadas a dispensar os funcionários na hora da partida? Confira na reportagem. Durante a Copa do Mundo não tem jeito. A atenção na hora do jogo do Brasil está longe do trabalho. E para muitos o jeito é liberar o pessoal para torcer pela seleção brasileira no conforto de casa ou em um bar com os amigos. Essa foi a opção da Administração Pública Federal. Uma portaria definiu normas para a liberação dos servidores dos órgãos públicos, autarquias e fundações. Quando o jogo for ao meio-dia, não haverá expediente. Se a partida começar à 1 ou às 4 da tarde, os servidores serão dispensados 2 horas mais cedo. Já na iniciativa privada, a situação é diferente e deve ser avaliada por cada empresário. O Cláudio é dono de um pet shop. Ele avaliou que compensa parar a empresa por um tempo para ver a satisfação dos funcionários. Tem que sempre usar o bom senso, né? Então, isso prevalecendo o bom senso, você tem funcionários satisfeitos, você tem o patrão, que eu não gosto muito dessa palavra, mas satisfeito também, porque todo mundo trabalhando feliz e em harmonia. Outros empregadores optaram por não dispensar os funcionários, mas com a opção para que eles vejam jogos no local. Já outros vão liberar os funcionários apenas no horário do jogo e eles devem retornar ao trabalho após a partida. É o caso da Paula Farias, que é manicure em um salão de beleza no centro de Brasília. Eu achei coerente, porque final de ano, né, a gente tem que trabalhar bastante. Então, assiste e volta a trabalhar. Já o Rinaldo, dono de uma barbearia, escolheu não fechar o negócio. Não tem por que a gente fechar, não tem interesse de fechar não e a gente quer continuar aqui até na hora de fechar normal do nosso dia a dia, normal. A liberação total ou parcial no dia dos jogos depende da negociação entre patrões e empregados. Os empresários não são obrigados a dispensar os funcionários. Na Copa passada, em 2018, muitos empregadores chegaram a demitir por justa causa quem faltou ao trabalho para assistir aos jogos. Segundo os juristas, a falta isolada não é motivo para justificar a justa causa, mas os empregados podem ser punidos pela ausência de outra forma. Bom, agora para a gente entender mais sobre essas possíveis punições e negociações, eu converso agora de forma remota com a advogada Patrícia Anastácio, que é especialista em direito do trabalho. Olá, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada a todos, uma boa tarde. Bom, explica para a gente quando a empresa pode liberar ou não, em que casos essa negociação pode ocorrer. Pois é, como bem dito pela entrevista, as questões relacionadas aos servidores públicos federais, né, já teve uma portaria que autorizou essa compensação. Aí a dúvida vem para os trabalhadores, aqueles regidos pela CLT da iniciativa privada. Não há lei que autorize o empregador a conceder essa folga, essa dispensa antecipada da jornada, tá? Mas isso pode ser negociado entre patrão e empregado, uma forma de compensar esse horário, uma forma de descontar do banco de horas, ou até mesmo instalar telões para que todos os empregados na sede da empresa eles possam assistir aos jogos durante a transmissão. Os jogos do Brasil, claro, né? Doutora Patrícia, o Ministério da Economia, então, já deu essa regulamentação, liberando os servidores públicos da União, né? Mas aí eles vão precisar repor essas horas que forem liberados ou quando sair mais cedo, porque quando a partida ocorrer ao meio-dia, nem terá expediente, por exemplo, né? Isso, pela portaria editada pelo Ministério da Economia, os servidores públicos federais, eles terão até maio de 2023 para compensar esse período de ausência. Então, até maio, a necessidade de compensação. Agora, se o patrão liberar e a pessoa não quer assistir o jogo, não está muito animada, não liga muito para a seleção brasileira, e aí essa pessoa pode continuar trabalhando normalmente, é facultativo ou depende, porque se a empresa fechar, não pode abrir as portas para aquele funcionário ficar sozinho, né? Acho que cada caso é um caso, doutora. Pois é, Rafaela, cada caso é um caso. Se o empregado ele decidir ficar trabalhando durante os jogos, não tem problema nenhum. Agora, se a empresa fechar, ele será obrigado a ir embora para casa dele, né? Também não tem problema.
Tudo é uma Agora, questão de negociação. tecnicamente, essa empresa que vai liberar o funcionário para assistir em casa, sair um pouquinho mais cedo, né? O trabalhador de uma empresa privada, isso vai ser computado como licença remunerada ou ele vai precisar repor também? O empregador pode dar essa opção? Isso vai ser negociado? Tá, nós estamos falando então de duas situações diferentes, tá? Se a empresa ela determinar a transmissão dos jogos dentro do estabelecimento, então nós estamos falando de tempo à disposição do empregador, e isso é considerado como jornada trabalhada, como trabalho efetivo, tá? Agora, para os casos em que houve a determinação da dispensa, da saída antecipada, então haverá um acordo entre as empresas e o empregado de qual a melhor forma que vai descontar esse período. Eu vou descontar do banco de horas, eu vou descontar, eu vou fazer uma espécie de compensação. Então, tudo isso é mediante acordo, mas nós estamos falando de duas situações distintas. Doutora, a gente conversava aqui nos bastidores, né? Eu até levantei uma questão, que a reforma trabalhista 2017, né, salvo engano, ela traz muito essa palavra acordo, negociação. Só que muitas vezes na prática a gente sabe que o trabalhador acaba sendo a ponta mais fraca, não tem tanta voz assim. Mas nesse caso, a senhora observa que há uma sensibilidade maior, porque a gente está falando de um mega evento esportivo que mobiliza o mundo inteiro, sobretudo os brasileiros que são apaixonados por futebol. Então acho que agora esse momento mais sensível, ele é um momento mais propício a esse acordo, a essa negociação? Sim, considerando o Brasil é o país do futebol. Estamos falando que o futebol é o que movimenta a nossa economia e o mundo agora com a Copa do Mundo. Eu acredito sim que estamos no clima festivo e é mais fácil para esse caso ter sim uma compensação, um acordo sim. Os empregadores eles estão mais maleáveis para fazer esse tipo de acordo nessa época do ano. Uma última questão aqui, um caso sensível, a gente já adiantou um pouquinho ali na reportagem sobre eventuais punições, né? Mas se o trabalhador, se a empresa não liberar o empregado para o dia do Jogo do Brasil, e aquele empregado ali dá um jeitinho, olha no celular, fica com, né, ali no cantinho tentando assistir e burlando ali a regra da empresa de não liberar, porque nós temos médicos, como é que vai parar a cirurgia, por exemplo, né, doutora? Então, dependendo do setor, não dá para liberar. Esse funcionário que for flagrado ali assistindo o jogo, no cantinho ele pode ser penalizado por isso, dependendo do setor e da atividade exercida? Sim, dependendo da atividade exercida, e estamos falando de proporcionalidade da penalidade também. Para um médico, um enfermeiro, eu acredito que seja quase que impossível que eles parem a atividade e a cirurgia no meio, no meio do procedimento cirúrgico para assistir os jogos. Então, se isso acontecer, é uma penalidade grave, nós estamos falando de vida, né? Agora, para os demais trabalhadores, em que não houve essa possibilidade, essa folga, essa concessão, esse direito não, essa concessão, esse acordo de assistir o jogo, se ele for pego assistindo o jogo, cabe sim uma penalidade, mas eu diria uma advertência, tá? Porque a gente está falando de uma proporcionalidade entre o ato e a penalidade. Justa causa, eu acho, assim, na verdade não acho. A justa causa, ela é muito grave para que nesse caso específico seja aplicado. Não se aplica, né? Como a senhora bem colocou, é celebração, né? E aí tem muitos, nós apresentamos na reportagem, que vão aproveitar essa oportunidade como uma oportunidade de negócio até, né? Dependendo do ramo, a pessoa lucra até mais abrindo o negócio e trabalhando ali, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada a todos pelo convite. Uma Boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau.